mais um Sucesso a Tiracolo. Como você sabe, todas as terças, 19 horas, tem Sucesso a Tiracolo. Se você não acionou o sininho ainda, acione. Pelo amor de Deus, aciona o sininho aí e já compartilha essa live também com todo mundo. Pra você... Olha esse lugar. Pra você que quer ter um podcast, não sabe como começar, aqui... Turnit Studios Brasil. Você vai ter um acompanhamento muito específico dos profissionais, tecnologia de ponta. No prédio tem estacionamento, São Paulo, capital, no bairro de Santana. Faça isso. Já entra aqui em contato e disponibilize o seu horário para gravar aqui conosco. Olha que legal. Gente, e agora? Eu vou receber aqui... Eu quero uma salva de palmas, viu, Roneia? Se não tiver palmas, eu não quero nem mais você na minha vida. Mentira, que eu quero muito ela é maravilhosa. Vou receber ele, que ele é médico, Dr. Ronan Araújo, que ele é nutrólogo e é outras coisas que eu vou falar no meio da história, porque eu tô muito confusa com tudo isso e feliz. Uma salva de palmas pra ele. Ronan! Sim, um grande prazer. Lindo! Opa. Pegou aqui? Pegou, desculpa. Brincadeira, obrigada, doutor. Brincadeira, Mona. Grande prazer estar aqui Nossa, conversando prazer com você, é meu, contar super. um pouquinho da minha história, contar um pouquinho sobre emagrecimento, falar um pouco sobre a nutrologia, vai ser muito especial, tenho certeza. Não, e eu tô super feliz de ter você aqui, porque sempre que a gente fala de emagrecimento, as mulheres, eu sou mulher, vou falar por mim, a gente pensa em sofrimento, em deixar de viver, provavelmente, né? É uma coisa assim. Realmente. E eu tive a felicidade de, como eu sou atriz, às vezes eu tenho que emagrecer em 4 semanas, 10 quilos. E para uma pessoa que não tem tantos quilos assim para emagrecer, é muito difícil. Com certeza. Né? É diferente você pegar uma pessoa que tem mais quilos para emagrecer. 30 quilos numa semana é diferente. Você vai pegando casos e histórias diferentes. Como fazer isso? Doutor Ronan. É bem interessante isso que você comentou, porque as pessoas, de fato, associam o emagrecimento a um período de sofrimento. E não é. E não é. Porque aí já começa um erro. Porque não é para ser um sofrimento, não é para a pessoa não desejar fazer aquilo, sabe? Eu vou ter que comer tal alimento, eu vou ter que fazer tal atividade física. Não. Uma das primeiras coisas quando o paciente entra no meu consultório, Sil, eu falo para ele o seguinte, olha, eu não trabalho com restrição, tá? Não trabalho com proibições. A gente vai trabalhar para você ter qualidade de vida, viver mais e viver com qualidade. O emagrecimento é assim o nosso objetivo. Sou muito favorável ao resultado rápido, porque eu acho que o resultado rápido ele motiva a pessoa, deixa a pessoa feliz, ajusta toda a vida dela, mas a gente tem que entender que isso nunca pode gerar um sofrimento para a pessoa. Pelo contrário, ela está ali para melhorar, para se sentir melhor. Então esse é o foco. E eu te pergunto uma coisa. Por exemplo, quando eu tenho que, pela minha profissão, ter um processo de emagrecimento ou de engordar. Mas engordar para mim é muito mais fácil. Eu nem preciso de ajuda médica. Mas quando eu vou emagrecer, às vezes são poucas semanas e eu preciso emagrecer com saúde. Com certeza. Eu não vou emagrecer simplesmente... Olha, eu vou fazer um jejum louco aqui e vou parar. Eu pratico o jejum intermitente. Até quero te perguntar, qual a sua opinião sobre o... Não era a minha pergunta, mas eu vou fazer antes. Qual a sua opinião sobre o jejum intermitente? Eu gosto bastante, tá? Eu acho que ele não é para todo mundo, né? A pessoa já tem que estar mais adaptada, mas eu gosto bastante. Tanto que o Nobel de Medicina de 2014 foi para um cientista japonês que ele provou os benefícios do jejum intermitente. A gente sabe que tem um efeito de regeneração celular, um efeito anticâncer, melhora a disposição, energia, mas a gente sabe que o jejum intermitente, ele de fato não é para todo mundo. Tem pessoas que não conseguem fazer, né? Você sabe que eu faço jejum intermitente e pratico atividades físicas? Acredito. O que não é muito recomendado, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, eu gosto de jejuar. Como que você faz esse jejum? Para de comer.
Que horas? Não, depende, né? Vamos Tá. supor, eu faço show de stand-up comedy. Legal. Aí eu termino, vamos supor, 9, 10, 11 da noite. Meu último momento. Momento de comida. Tá. Aí vou dormir. Só que tem uma grande questão na minha vida. Eu acordo muito cedo. Depois da pandemia, eu passei a acordar muito cedo. Tá. 6, 7 da manhã eu tô acordada. Só que eu tomo água. Daí você vai se alimentar no almoço, mais tarde. 4 da tarde. Tá. É o meu horário de comida. Legal. O maior benefício do jejum intermitente é você se alimentar o mais cedo possível. Por exemplo, Ai, sua droga, última- errei tudo. Sua última refeição, pelo menos é isso que o estudo lá demonstrou, tá? Sua última refeição, você, por exemplo, às 6 horas da Sim. tarde, daí você faz ali 16, 18 horas de jejum e vai se alimentar pela manhã ou no horário do almoço no outro dia. Sim. Porque assim a gente acaba respeitando o que a gente chama de ciclo circadiano. A gente acaba respeitando o nosso corpo. Por quê? À noite, quando você vai dormir, seu corpo ele tem que se preocupar em reparar o hormônio, reparar a célula. Sim. Ele não pode se preocupar em digerir alimento, né? Sim. Então, quando você se alimenta e vai deitar, o seu organismo ele vai se preocupar em digerir. Daí você começa a ter uma deficiência hormonal, começa a ter uma deficiência de enzimas, de proteínas, etc. Isso acaba sendo ruim para o seu organismo. Então, a maneira correta de fazer o jejum é você se alimentar o mais cedo possível e daí ficar ali só às 16 horas, 18 horas, para assim você poder se alimentar. Você colocou um ponto bem interessante. Você falou, poxa, Ronan, eu faço jejum e consigo treinar de boa. E realmente consegue, é uma questão de adaptação. Se você não tem nenhum problema de saúde, como uma diabetes, por exemplo, você vai conseguir. Não tem. Tá? A gente consegue ficar até 30 dias sem se alimentar. Não tô orientando ninguém a fazer isso, pelo amor de Deus. Mas a Eu gente posso te consegue. falar qual que foi meu top? Sim, 5 dias tá. de jejum. Bastante. E fui ótima. Foi ótimo. Ficou tranquila? Ficou de Tranquila. boa. Tá, entendi. 5 dias a gente já não recomenda tanto, porque é um período Pessoal, não bastante façam isso em restrição casa. alimentar. Silvio Santos falou. Mas assim, foi um período que eu tava fazendo muito e eu tava me sentindo ótima. O maior- Eu não tinha vontade de De- comer. Eu vou contar uma Sem remédio, sem nada, tá? Tranquila. Isso é uma questão adaptativa. O seu organismo, depois de um período de comer, acho que com todos nós aqui já aconteceu isso. Você fica um período sem comer, vem a fome, e às vezes não dá para você E comer. passa. Você repara que passa, É, você fica tranquila. É. O maior jejum realizado foi de uma pessoa que ela ficou 363 dias sem se alimentar. Peraí, no ano tem 365? Ficou praticamente o ano, tá? Sem se Ela, alimentar. ela comeu 2 dias. Exatamente, é um Angus Que Barbieri, isso? né? Eu até fiz um vídeo sobre isso. Ele ficou um ano praticamente sem se alimentar em jejum, recebendo vitaminas, né? Intravenoso, etc. Foi o maior jejum da história, já que é só uma curiosidade aqui, já que a gente tá falando sobre Não, mas já fiquei isso. É legal, né? pasma. Né? Que Daí, isso? nesse período, ele emagreceu 94 quilos. Ele pesava mais que 200 quilos. Bom, se eu ficasse esse tempo, eu ia ter sumido, porque eu peso muito menos de 94. Também tem isso, né? Tem isso. Você saber o teu objetivo e onde você quer chegar e o que você pode fazer. E como você se sente, né? Se você faz e se sente bem, cara. Acho que esse é o Então, segredo. tem pessoas que eu vejo que falam, ai, não, eu fico sem comer, ai, eu não consigo. Não consegue. É a vida dele, é a vida dessa pessoa. Pra isso não serve. Não sei. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um negócio. Odeio ir pra academia no frio. Inverno. Beijo pro pessoal que trabalha comigo na academia. Não vou. É mais Não difícil. vou. É mais difícil, né? O inverno tende a fazer com que a gente reserve mais energia. Então, o que você organiza de maneira muito inteligente, ele pensa. É. Se tá frio, a gente não sabe quando vai ter comida, né? Porque, teoricamente, lá, se a gente vai pegar lá os nossos antepassados, o Sim. inverno era a época que a gente hibernava. Falou Sim. assim, eu não sei quando vai ter comida, então vamos ficar quietinha, sem energia, fica ali dormindo, com uma coberta, poupando energia. Daí, quando sair de novo aí o sol, quando tiver calor de novo, daí você vai ter mais disposição. Isso acontece mesmo, tá? Sabe o que eu acho muito importante a gente falar aqui, doutor Ronan? Eu gosto muito. Cada um tem as suas escolhas, tá? Você escolhe a sua. Mas eu gosto muito de ter o meu corpo magro. Tá. Porque eu, sim, por exemplo, eu tenho. Já tive problema no cotovelo.
eu tenho as articulações mais... Como que eu posso falar isso? Mais para trás do que tem que ser. Entendi, tá. E o do joelho é a mesma coisa. Então, quanto mais leve eu tiver, melhor eu estarei. E eu fico muito feliz com isso e tudo mais. E tem pessoas que, ok, vão estar mais acima do peso. Como você equilibrar isso? Porque tem... Eu não estou nem falando do que se colocam eu ia falar plateia, né? Não, tipo, que rola. Eu acho que entendi o que você quis dizer. Mas tem uma... Ajuda aí, Roneia. Na polêmica da história Da romantização, da que nós vamos cortar tudo isso. Se você colocar isso, Cauê, você tá fudido na minha mão. Não, quando você coloca na estética... Tá. Lembrei. Quando você coloca na estética, a estética que se propõe é uma coisa. Como você se sente bem é outra. Exato. Como você se coloca nesse ponto? Primeiro a gente tem que entender o quê? Estética, como você se vê, isso é totalmente pessoal, né? O que eu acho bonito é diferente do que a Roné acha bonito, o que você acha bonito. Não, inclusive a Roné acha bonito o Claudinho. Claudinho, ele tá no amo, shape, amo, shape. não, eu tá amo Claudinho, mas ele é um cara que é meu brother, eu não tenho como... Ele tá com o abdômen trincado, viu? Tá trincado, Você para de falar isso, a mulher dele tá aqui. Não, mas é com todo respeito, viu? Ele é meu paciente, então tá tudo bem. Você viu o que ele fala? Vai, vamos continuar. Então, vamos lá. Hoje o que existe, que eu bato bastante nessa tecla, que a gente tem que entender que obesidade é doença. Tem até uma classificação internacional de doença da obesidade. Certo. Hoje existe uma romantização da obesidade. É diferente de você se aceitar, de você achar bonito, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de uma doença que causa mais câncer que o tabagismo. A gente está falando de uma doença que sobrecarrega a articulação. A gente está falando de uma doença... E eu acabei de falar aqui de articulação. Exatamente. E eu sou uma pessoa magra. Apesar de estar acima do peso, eu tô... Cala a boca, Rony. Não, acima do peso, assim, eu falo 2, 3 quilos. Tranquilo. É diferente de 30, 40 quilos. Imagina você com 20 quilos a mais. Né? Suas articulações, seu não joelho posso, que você falou que é hiperestendido. Não posso imaginar. Né? Não, eu sei porque eu tenho o meu médico que ele fala assim, a gente tem que cuidar muito das suas articulações. Ganhar massa muscular. Principalmente porque eu já tive problema aqui nesse cotovelo, porque eu caí no teatro, na coxia, e virei esse cotovelo ao contrário. Foi uma loucura. Quem acompanhou aí nas redes sociais sabe. E assim, ele falou assim, provavelmente você virou ao contrário, porque ele tem muita facilidade de virar para trás. Tá. Assim como teus joelhos. Exatamente. É sobre então, isso que a gente tá falando. É um cuidado. É um médico que observa, que sabe como que é o teu corpo. E a gente tem que ter muito jeito com isso. Por quê? A pessoa que tem obesidade, a pessoa que está acima do peso, em primeiro lugar, a gente tem que entender que ela é vítima, tá? Existe hoje uma questão da gente culpar a pessoa que tem obesidade. Ela tá com obesidade porque ela não treina, porque ela se alimenta mal, mas ela faz isso porque ela tem alterações genéticas, ela tem alterações inflamatórias, ela tem vários tipos de alterações no organismo dela que leva ela a comer mais, leva ela a reter muito mais peso. Para ela é muito mais difícil emagrecer. Então as pessoas... E existe um preconceito, né? Lógico. Todo mundo fala, olha, não emagrece porque faz tudo errado. Não, cara, essa pessoa precisa de muita ajuda. Não, às vezes fala assim, não, mas não se cuida. Exatamente. Isso é às vezes não é isso, cara. Não. Na grande maioria das vezes não é. Hoje aqui no Brasil, 60% das pessoas estão acima do peso. É um número muito, muito sério, né? Então tem muita gente... Mas nos Estados Unidos é muito maior. 80%. Né? Lá realmente é maior. É muito maior, porque aqui, amigas... A gente tem salvação ainda. Vamos seguir aí para frente. Porque nos Estados Unidos já está muito para trás. Está muito para trás. Mas vamos se ajudar. Mas tem que ver isso e não achar que é normal. Isso. É exatamente isso. Não é sobre estética, pô. Cada um acha bonito do jeito que quiser. Né? Mas é entender que a pessoa está doente, ela precisa de ajuda. Né?
E tem que entender que não é culpa dela. Acho que é o primeiro passo, porque a pessoa se culpa muito, né? O Sim. índice de pessoas que têm obesidade, que têm depressão, é 51% mais do que pessoas que não Por têm. exemplo, eu vou te falar uma coisa sobre depressão. Eu tive depressão há pouquíssimo tempo atrás. Só que o meu tipo de depressão, ele me faz deixar de comer. Sim, Que é um tipo de depressão. Que talvez o que você tenha em casa é te fazer comer. sim. Cada um tem um tipo. Eu não escolhi isso, você não escolheu isso também. E cada um tem que tratar isso. Porque o que eu também tive não é legal. Cada um apresenta, né? Coloca essa sintomatologia de uma forma. Tem pessoas que Sim. deixam de comer, tem pessoas que vão comer demais, tem pessoas que vão ter outros tipos de compulsão. Tá? É a maneira dela conseguir tratar isso. Outras pessoas vão ficar só deitadas, vão ficar lá precisando de ajuda. Sim. E é um momento que a gente tem que conseguir dar um E apoio você, ali, né? como médico, como você lida com essas situações, doutor? Qual a sua orientação para quem está vivendo? Porque são dois polos, né? Sim, sim. Mas o foco da doença é uma só. Dois polos do que está acontecendo. Mas a doença é essa. Como sair disso? O primeiro passo é você buscar ajuda, tá? Tanto profissional quanto o apoio familiar, apoio Tá. de amigos. Então, você procurando ajuda, a gente vai detectar quais foram os gatilhos, o que levou a pessoa a ficar com um quadro mais deprimido, para a gente poder começar a auxiliar ela. Então, a gente acaba fazendo um tratamento multidisciplinar, médico, psicólogo, educador físico, tudo que for possível. Isso que eu ia te falar. O psicólogo também é muito importante, né? Demais, né? Acho que todo mundo tinha que fazer terapia, né? Eu tenho 5 anos que eu tô fazendo, tô muito feliz. Mônica Lima, maravilhosa. Tô muito feliz e tem que ter. Eu acho All que the todo time. mundo deveria fazer, né? Até para se conhecer, se entender melhor e poder contribuir um pouco mais com Sim. tudo, né? Com o mundo de maneira E para geral. entender também com quem não faz análise, né? Quando você não faz, né? Você olha para a pessoa, você fala, bom, você já começa até a analisar ela, né? De uma certa forma, sim. Não, principalmente quando a pessoa começa a falar assim, problema é meus pais. O problema, não sei o que. Aí você fala, meu Deus, tudo do outro é o problema dele. Ele não é nada. Mas daí, de repente, lá na terapia, você começa a descobrir que é tudo problema seu, né? Daí começa a doer, começa a machucar. Daí você tem uma tendência a se afastar da terapia. Sim. Né? Pra começar Porque a entender. dói, a terapia dói. Terapia Com certeza. dói. É dolorido você compreender, mas faz parte do processo, né? Ô, doutor Ronan, e aí, no meio do tratamento, porque também é difícil, né? Sim. Você trabalha com emagrecimento. É um dos meus focos principais. Eu quero trabalhar lá contigo. Fazer. Porque assim, eu emagreci, fiquei muito feliz. Eu emagreci mais de 10 quilos, né, amiga? Ronéia. Parabéns. Emagreci mais, obrigado. 10 ou 12 quilos com jejum intermitente. Tá. E claro que balanceando e com contatos com médicos, né? Não fiz. Não. De loucura. Mas eu gosto disso. E eu gosto de entender o meu corpo. Eu tenho essa loucura minha aí. Eu gosto de entender meu corpo. E até, por exemplo, quando eu... Vamos falar baixaria? Ou pode falar, né? Quando eu tô pra ficar menstruada, por exemplo, eu percebo. Eu sinto onde incha em mim, onde o meu corpo, né? E eu acho que a mulher tem que entender isso do corpo dela. Eu já sei quando eu vou ficar menstruada. Quando eu quero... Entendeu? Eu sei. E aí eu sei também onde que eu vou mexer. Entendeu? Eu faço também. Meu marido é ótimo. Valci, te amo. Mas não quer? Meu amor, vai dormir, vai trabalhar, vai pra puta. Eu vou fazer o que eu quero comigo. Eu sei o que fazer. Como que é pra você, a mulher... Porque acho que a mulher o paciente homem é uma coisa, o paciente mulher é outra coisa. Sim. A mulher é uma alta história, né? Com certeza. Como que é o paciente mulher pra você? Essa história toda que a gente vive, que a nossa cabeça é
muito plena. A mulher, ela tem muito mais sensibilidade que o homem, né? Isso Eu não é tô falando isso à toa, né? Não, em todos os sentidos, né? A mulher, ela sente mais, ela percebe mais. E o tratamento para a mulher tem que ser completamente diferente do que a gente faz para o homem. O homem, ele consegue, às vezes, ter um resultado mais rápido, isso até por uma questão hormonal. A mulher, às vezes, não. A mulher... Isso eu tenho um ódio do homem. Ele tem o hormonal do homem mais rápido. Tem um hormônio, que é a testosterona, que é importante para a mulher também, mas no homem é muito mais elevado, que ajuda ele a perder peso mais rápido, assim que ele começa um tratamento. Para a mulher é um pouco mais difícil. Então, a mulher, ela sente mais, às vezes, um tratamento, ela percebe outras alterações de uma maneira diferente do homem. A mulher, ela tende a ser mais queixosa com algumas questões, apesar de... Quais questões? Principalmente com náusea, mal-estar, tá? A gente percebe isso no dia a dia. Tudo que ele falou, não tenho nada. Ótimo. Libido? Ouviu uma galera falando que libido. Libido também, viu? Eu tenho um libido ótimo. Mas eu vou te falar... Eu tenho um libido sem marido. Eu vou te falar que hoje... Ele riu. É muito comum, hoje está muito comum homens procurar também a clínica por queixa de libido. Antigamente o homem tinha aquele preconceito muito grande. Hoje você percebe essa procura muito mais comum. E muitas vezes a esposa ele querer tá? ter um libido. Ele e não querer tem. melhorar, né? Porque o homem começa a afetar também, né? Começa a perder hormônio, começa a ficar ruim. Daí é a hora que ele vai procurar o médico, tá? Porque ele mexeu com ele. E tem a ver com idade? Tem a ver com idade. Tem a ver com idade, tem a ver com várias outras questões. Mas o jovem... que eu tô fazendo uma consulta minha particular, viu, Valcir? Vamos lá. O homem jovem que perde o libido. Como que é? Hoje está cada vez mais comum isso. Isso é uma Viu, questão... otário? A gente já percebe que é uma questão de interesse mesmo. Hoje os jovens, eles parecem que estão se interessando mais por outras coisas. E existe também hoje uma Que outras coisas? Bora, vamos lá. Hoje, que outras coisas, doutor? Na verdade, o que acontece? Hoje a pornografia, ela tá muito mais... Que é isso? Ela tá muito mais exposta que antigamente, né? Então, hoje, ele consegue ter esse acesso a um vídeo, a uma foto, muito rapidamente. Ele pega o celular dele, abre lá, N sites, ele vai ter acesso. É verdade, né? Eu acho que ele utiliza muito. Então, hoje, não é incomum parecer pessoas de 20 e poucos anos de idade com queixa de libido. Não, mas ele tem bem mais. Né? Bem mais. É consulta. Roné, estamos fazendo consulta. Então, hoje está cada vez mais comum, viu? E em homens cada vez mais jovens, a gente está observando esse detalhe. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu também consumo esse conteúdo. Legal. Perdão, galera. Mas não... Eu tô disposta a tudo a qualquer momento. Qual que é essa diferença? Tem alguma coisa? Tem diferença. É que você é uma pessoa muito sociável, tem muito contato, gosta de estar com pessoas. Gosto. E a gente percebe que hoje as pessoas estão ficando mais longe das outras pessoas, né? Cada mais... cara, elas estão se afastando, não querem mais esse contato e se satisfazem, às vezes, com um vídeo, uma foto, pra ela ali, tá, aquele momento acabou. Eu ia falar besteira aqui, não vou falar. Fala sim, porque Gozou, depois... acabou, né? Daí foi lá, isso aconteceu. Você tá vendo, Roné? O tipo de convidado que você me traz aqui, que fala gozou, acabou... Né? Lembrou do meu marido? Não, brincadeira. Né? Mas a gente tem que lidar com a realidade. Você é médico, eu sou humorista. Se eu não lidar com a realidade no meu palco, eu não vou atingir as pessoas que eu quero atingir na minha plateia. Se você não lida também com a realidade, você não vai atingir os resultados que você quer obter com o teu paciente. Sem dúvida. O que a gente procura, né, quando a gente tem uma relação sexual? A gente procura uma liberação de dopamina, tá? Que vai gerar aquele bem-estar. Que tem tudo a ver também com humor, né? Tem tudo a ver com humor. Pra você dar no stand-up ali, você tá o tempo todo liberando dopamina, plateia, isso. Né? É aquele momento que ele vai extravasar, vai dar risada, por isso que a gente procura stand-up. Só que hoje, né, daí ele pega, vai lá atrás daquele vídeo, ele tem essa liberação de dopamina, que ele deveria usar isso a favor dele, mas pra ele aquilo lá já tá bom, já tá satisfeito com aquilo e acaba... Sozinho num quarto escuro. Escuro. E eu vou te falar, pegar aqui é muito melhor do que você só ver. Né? Eu vou te contar. E acontece, pacientes de 30 anos de idade, hoje, você recebe em consultório que não tiveram relação sexual, que dizem que não tem libido, mas porque tem um acesso gigantesco aí à pornografia, né? Então ele se satisfaz totalmente com isso. E pessoas que têm um libido assim, para sempre? Alto,
alto, Alto. independente da idade. Vamos colocar assim. Essas pessoas são vistas como hoje em dia? A libido ela é multifatorial, né? Então a Uhum. libido ela não envolve só hormônio, envolve você estar com uma relação bacana com a pessoa que você está naquele momento. Então tem várias coisas que Não, mas às vezes a pessoa não tá com uma relação e a bacana libido tá nem com boa. ninguém naquele momento. Com ela mesma, por exemplo. Tá, isso é muito pessoal mesmo. Tem pessoas que de fato têm uma libido mais alta que o comum. Não sei se existe comum, não sei se existe normal nesse sentido. Tá? Boa. Eu acho que a partir do momento que isso começa a te gerar sofrimento, porque acontece, da pessoa ter uma libido extremamente elevada, isso começa a gerar sofrimento para ela na vida pessoal, na vida profissional. A pessoa sai lá do meio do expediente dela procurar ter uma relação, tá trabalhando, etc. Não, é que isso Daí já vira uma uma doença. anomalia. Mas a Que partir aí tem até recursos como o AA, né? Como exatamente. drogas, bebidas, etc. Mas a partir do momento que você tá bem, com a libido boa e tá te deixando feliz, pô, aproveita, cara. É o que todo mundo quer, né? Pô, deixa eu ficar com a libido boa, bem feliz. O pessoal vai atrás disso. Isso faz bem pro emagrecimento? Como que é essa relação? Porque a gente tá falando tanto disso. É verdade. Como que isso tem essa relação com o emagrecimento? Tem tudo a ver. Olha, olha que eu vou te contar. Mulher, ela tem muito uma questão dela se enxergar bonita, tá? A mulher, se ela... O espelho. Porque se a mulher, se ela não tá se gostando, se ela tá se olhando no espelho, ela não tá gostando do que ela tá vendo, a libido dela automaticamente vai pro chão. Pô, é triste o que eu vou falar, mas eu atendo todo dia paciente que fala que não tem coragem de tirar a roupa na frente do marido. Ah, mentira. Te juro, tá? Juro por Deus. Eu também não tenho coragem de tirar a roupa na frente do meu marido, porque eu não tenho um. Brincadeira, tenho sim. Vai. Daí ela pega, não tem coragem. Daí ela emagrece. Poxa, isso é uma felicidade. E a gente nem fez nada pensando totalmente na libido lá, né? Ela só emagreceu, ela começou a se enxergar bonita. Daí eu pergunto lá na consulta, eu pergunto isso pra todas as pacientes. E a libido, como que tá? Doutor do céu, meu marido agora é seu melhor amigo. Tá louco pra vir aqui com você. Olha que legal. É muito bacana, é feliz. Muito gostoso. É muito gostoso. Porque a gente sabe que tem tudo a ver. Né? Para você ser feliz, você tem que ter sim uma saúde sexual boa, você tem que se enxergar bem, tem que estar ok com a sua vida profissional, vida pessoal, tudo pra gente conseguir ter uma vida mais tranquila, mais feliz. É o equilíbrio, né, doutor? Exato, exatamente. A gente poder ter esse equilíbrio. E eu fico muito feliz, eu na linha do humor, que não tem nada a ver com a sua, mas eu acho que a gente se completa em algum momento da vida, que o humor, ele faz parte da linha da vida. Sem dúvida. Não importa você tá magro, você tá gordo, você tá não sei o que, você tá não sei o que lá. Se você não tem... Porque o humor, não sei se você sabe, quando a gente fala assim, puxa, adorei a Sil é engraçada. Que é engraçada. É uma coisa, graça. Estado de graça. Engraçada. Estado de graça. Você está em estado de graça, você está rindo. É um dom também, rir. Né? Porque, poxa, eu lembro de você da época do Parafernália. Que eu assistia, já te adorava. Né? Graças a Deus. Já te adorava. Que bom. E é diferente, né? E se você tem essa capacidade, né, de deixar a gente mais feliz, é legal te acompanhar, é legal te assistir. Isso libera a dopamina que a gente falou. Libera. Poxa, com certeza. E eu fico tão feliz. Você sabe que na época da pandemia agora, que a gente sofreu várias coisas aí, infelizmente, eu recebi muitas mensagens falando de coisas muito tristes, assim, das pessoas que estavam vivendo. Falta de grana, falta de perspectiva de vida, e etc, etc. E também das pessoas que falam, Sil, muito obrigada por continuar criando esses conteúdos. Porque isso me faz rir. Eu vou citar uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é bem interessante. Na época da pandemia, eu trabalhava em hospitais. Então, estava lá trabalhando dentro de hospitais e todo mundo foi meio que remanejado para cuidar de Covid. Quantas vezes eu não vi um paciente mal, Sil? Às vezes a ponto de ser entubado, mal lá, recebendo os cuidados. Alguém chegava com um vídeo, ou ele pegava o celular dele, assistia um vídeo de humor e ele dava risada. Olha, cara, eu fico arrepiado com isso, cara, juro por Deus.
Brother, eu não foda, só arrepio, cara, como é eu foda, tenho vontade velho. de chorar. Não, porque eu também fico emocionado porque eu lembro disso mesmo. Porque é foda, cara. Pegava a pessoa naquele momento difícil, todo mundo tenso, aquela loucura. E tô arrepiado de verdade mesmo, porque eu lembro disso. Eu fico. E a pessoa vendo um vídeo, naquele momento você conseguir tirar um sorriso dela, cara. Né? Naquele momento que ela não sabe se ela vai conseguir viver, se vai conseguir ver a família de novo, né? Você Então não isso é tem. fantástico, Pra mim, isso. Aí fala, assim, então não preciso te pagar dinheiro, não, pra você fazer as coisas, precisa sim, viu? Preciso. Eu vivo é do dinheiro mesmo, não tem Eu outra preciso, história que eu preciso viver. Mas essas respostas, isso é o público. Então, se você tem uma marca, uma história que você quer associar a minha história também à minha vida, faça. Porque isso pode acontecer. Essas pessoas, eu tenho pessoas assim que sobreviveram a câncer, a Covid. Sim. Sobreviver à Covid, para mim, internado, num estado gravíssimo. Eu tenho um super amigo meu da faculdade, o Tandy. Beijo, meu amigo, te amo. Ele sobreviveu. Que legal, cara. E ele foi um cara que porra, vibrei muito pela saúde dele, porque eu acho que é isso também. Quando a gente vê alguém doente de cama, o ser humano já tem um negócio. Ai, meu Deus, coitado. Ele tá ruim. É o contrário. É o Tandy, meu irmão. Ele vai levantar daí, ele vai dar uma pirueta, vai mostrar essa piroca murcha que todo mundo sabe. E não sei o que vai fazer. Pronto, é isso. É saber que a pessoa vai estar muito viva. Exatamente. E o ser humano tem essa coisa de já... E é natural, tá? Não tô falando que eu sou foda, que ele é foda, não. A gente tem isso. Só que quando eu sinto isso, eu falo, opa, mudei aqui o negócio. Vou pensar o contrário. Isso mesmo. Isso é importantíssimo. Até me lembrei de uma história. Não sei se você da Ana Maria Braga com o Leonardo, que ela estava lá tratando um dos cânceres que ela teve, e ela falou que ela estava muito triste, estava muito mal. Daí chegou lá o Leonardo com uma caixinha de cerveja. Ele é maravilhoso. E falou assim, olha, Ana, eu vim aqui para tomar uma cerveja e passar o dia com você. Começaram a ligar para todo mundo, conversar com todo mundo, ele bebendo cerveja dentro do hospital. Ótimo. E ela fala que foi o dia mais feliz que ela teve dentro do hospital, cara. Excelente. Né? Tirou isso daí. Né? E é muito bacana. Até aproveitando o gancho da Covid, foi o momento que eu resolvi mesmo trabalhar efetivamente com emagrecimento. Eu atendi em consultório, trabalhava no hospital. Uhum. Na Covid, o que a gente observava? Que pessoas com excesso de peso, pessoas com obesidade, tinham mais chance de complicar. Tinha mais chance de gravidade mesmo, né? Então, eu até lembro o meu último plantão, dia 2 de dezembro de 2020. Porque foi nesse dia eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar essas pessoas. As pessoas precisam ver que estar com obesidade é perigoso, né? 80% mais de mortes com pessoas com excesso de peso. Então aí foi um ponto de virada que eu tive que mudou assim a minha história mesmo na medicina. Eu falei, eu vou me dedicar somente a isso, cara. Eu quero me dedicar à prevenção, qualidade de vida, saúde, emagrecimento. Foi um momento que teve esse ponto de virada, que foi coisa que a pandemia me trouxe. Eu trabalhei praticamente durante a pandemia inteira no hospital. Isso é muito bom, a gente ter esses momentos que a gente às vezes acha, nossa, o mundo está acabando. E não. É um momento de falar, olha, o que eu posso fazer para a sociedade? É um momento que foi um ponto de virada. Um momento que eu falei, olha, agora é hora de me dedicar a isso e tentar mudar o máximo de histórias que a gente conseguir, né, cara? Que isso é importantíssimo. E você teve alguma história ali na pandemia que você teve... talvez não aconteça, e acabou acontecendo, você acabou virando, você ajudou alguém? Teve uma história de um menino, Sil, de 22 anos de idade, né? Esse menino, ele pesava 145 quilos. Eu atendi ele, né? Conduzi ele, acabei internando ele, levando ele a todo esse processo. E esse menino, ele infelizmente, ele veio a falecer. Tá? Ele não suportou a doença.
Mas, dentre as conversas, porque eu acabei acompanhando ele por um bom tempo, né? Acabei acompanhando ele por um tempo prolongado, que ele ficou internado ali praticamente 60 dias, foi pra UTI, saiu da UTI, depois voltou pra UTI. E ele me contava, tipo, ele conversava, a gente conversando, passava bastante tempo com ele, ele falava, doutor, eu não sei se eu vou sair dessa, eu sei que eu não tô legal, eu sei que eu tô mal, mas pelo menos eu não tô tendo sofrimento aqui. Pelo menos eu tô levando esse momento de uma maneira mais leve, pelo menos eu tô levando esse momento de uma maneira mais tranquila, porque as pessoas, elas começaram a ser mais humanas. Olha. As pessoas começaram a entender mais. Poxa, você via equipe de enfermagem mais humana, você via os médicos mais humanos. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa questão de humanização. Agora eu te pergunto, eu participei um tempo dos Doutores da Alegria. Legal. E foi uma época muito importante que eu sinto falta até na minha vida. Quero participar dessas. Primeiro, o primeiro dia que eu participei foi o dia que eu mais segurei choro na minha vida. Porque eu participei da ala das crianças carentes com câncer. Então, era a ala do HC aqui de São Paulo, onde as crianças eram largadas pelos pais, porque, por algum motivo, não vou indagar também os pais, eles largavam as crianças lá e falavam assim, não vou voltar não, tá? Então, era o crianças carentes com... CCC, crianças carentes com câncer. E a gente sabia que os pais não iam voltar. E você tá lidando com criança. Pesado. Com câncer. Que provavelmente vai ser algo terminal. E aí depois vem outro ser, que é o carente. Os pais deixaram. Pesadíssimo. E eu fazia o quê? Humor! Você conseguiu dar momentos de felicidade para essas crianças, né? Você conseguiu fazer ela esquecer um pouco dos problemas, conseguiu fazer com que elas encarassem. Poxa, é uma criança, né, cara? Uma criança ama rir, criança ama humor, criança... E às vezes ela nem entende o porquê que ela tá ali, né? Às vezes ela não consegue compreender por que tudo isso está acontecendo na vida dela. E Doutores da Alegria é fantástico. É um projeto muito legal. Pra mim, foi muito difícil. Mas pra mim ainda é mais fácil do que lidar com idosos. Porque eu ainda acredito que a criança tem ainda uma outra vida que vem de dentro. Não sei. Sim. Pode acontecer algo que... E o idoso, a gente já está esperando algo mais terminal, né? Um pouco mais preparado. E nesse momento aí da minha vida, eu aprendi a engolir o choro. E aprender que o humor também faz acontecer. Porque tinha pessoas lá, crianças, que estavam, como dizem os médicos, né? Desenganados. Eles melhoraram. E sabia Tu tem noção disso? Eu tenho, e sabia que isso tem embasamento científico? Como que é isso? Tá? Sabia que o bom humor, você deixar a pessoa mais feliz, a oração, tá? Uma pessoa orar para uma outra pessoa que nem conhece, tá? Isso tem embasamento científico, tem um estudo muito bem conduzido, que é bem interessante, que entra nessa questão dessa pauta de humor também, de oração, que eu acho que é bem interessante. Pegaram grupos de pessoas internadas na UTI, tá? Esse grupo de pessoas, e pegaram outros grupos para rezar, para orar para essas pessoas que estavam na UTI. Então, pegaram pessoas de diversas religiões, não importava. Falavam, olha, essa aqui é fulana, ela tem tal doença, não se conheciam, e pegaram e dividiram isso. As pessoas que receberam essa intercessão, que receberam essa oração, tiveram 85% a mais de melhora do que os pacientes que não receberam oração. O bom humor, você dá risada, aumenta a sua imunidade. Então você fica com o sistema imune mais efetivo. O bom humor, ele te dá mais disposição, né? O bom humor, ele te dá mais alegria. Você consegue realizar suas atividades de uma maneira mais eficaz, melhor. Consegue encarar os problemas de uma maneira positiva. Então consegue enfrentar melhor e consegue vencer, na grande maioria das vezes, o problema que, se você tivesse mais para baixo, você não conseguiria.
Doutor Renan, você acha que mentalmente a gente pode doutrinar melhor nosso organismo? Sem dúvida. É. Quando você consegue entender o seu organismo, quando você consegue entender como você é, quando você consegue trazer mais pensamentos positivos, quando você consegue descobrir uma maneira melhor de enxergar a vida, daí entra a terapia lá que ajuda bastante. Nossa, eu faço 5 anos. A sua saúde, sem dúvida, vai ser outra, cara. A sua vida, de uma maneira geral, vai ser outra. Ó, eu não sei se eu tô feliz hoje ou se eu tô triste, porque eu trouxe o doutor Renan para falar de emagrecimento. E ele falou de tantas coisas da vida que eu tô até emocionada. Não sei se vocês estão reparando aqui no meu olho. E eu tô muito feliz. Eu quero te convidar já para voltar outro dia. Vai ser um prazer. Pra gente focar mais, tá, Roné? Em emagrecimento, porque a gente nem falou tanto Foi um disso. papo tão gostoso, cara. E foi incrível, porque eu acho que quem tá assistindo se conectou a nós, tá? É verdade. Mas como a gente tá chegando no final do programa, eu vou fazer uma pergunta. Mas você vai voltar. Você Fechado. promete? Tá prometido, tá assinado. Ó. Onde que assina aqui? Que é? Pai? Ah, não, nós vamos falar. Mas assim, ó, tá Tá fechado. fechado Selado. que você vai vir. Tá selado. E para fechar aqui, a última pergunta que eu faço sempre para todos os meus convidados é o seguinte. Doutor Ronan, Sucesso a Tiracolo, aqui é o nome do meu programa. Sucesso a Tiracolo. Sucesso a Tiracolo. A Tiracolo é aquela bolsa que a gente carrega aqui pertinho. Sucesso a Tiracolo. O que você carrega aqui de sucesso a Tiracolo? Pertinho de você que você fala assim pra mim, Sil, se não fosse isso, eu não conseguiria. Cara, acho que a palavra é perseverança. Tá? Você tem que perseverar, você tem que ser disciplinado. Você tem que levar isso com você, porque é a maneira que você consegue construir, é a maneira que você consegue evoluir, é a maneira que você vai conseguir ter algo de fato na sua vida, que vai conseguir ter algo que você vai conseguir levar o bem para as outras pessoas e principalmente para você, né? Porque você estando bem, você consegue levar o bem para muita gente. Eu concordo com isso também. Peraí. Mas antes de ver uma... Posso falar aqui? Do YouTube? Pode? É meio polêmico. A assessora dele tá aqui. Vamos lá. Não, o pai da Anitta, Tá. ele é teu paciente? O seu Mauro é meu paciente, uma pessoa fantástica. Fofoqueiros de plantão, você está sacaneando. É sério? É, o seu Mauro O pessoal sabe muito aqui, hein, Ronéia? Olha, fico abismado. Vai, fala. Não, fico abismado, vocês são demais. O seu Mauro é uma pessoa fantástica, né? Que é o pai da Anitta, o seu Mauro Machado. Ele é uma pessoa que ele teve diversos problemas. Cara, ele teve câncer no pâncreas, tumor pulmonar, teve vários problemas, foi internado, passou por diversas cirurgias. E ele me procurou, através de uma indicação de pacientes, falando, eu preciso mudar de vida, tá? Eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer alguma coisa. Daí a gente começou o tratamento dele, ele conseguiu ter um baita de um resultado. Emagreceu em 2 meses, ele emagreceu 15 quilos. Uau! E recuperou a vida, cara. Ele fez, inclusive, né? Você falou uma coisa tão legal. Emagrecer 10 quilos, pra mim, caguei. Recuperou a vida é outra coisa. E eu usei uma palavra que ele falou. Quando ele começou a emagrecer, as mídias procuraram ele. Ele falou, olha, tô passando com o médico, o Dr. Ronan. E ele mudou minha vida. Ele mudou minha vida. Olha que lindo. Hoje eu tenho disposição pra ir ver o meu Botafogo, porque ele é botafoguense. Tá em primeiro lugar, né? Eu não sou botafoguense, eu sou São Paulo. Eu sou corintiano. Ele... Sou corintiano, maloqueiro, sofredor e dou porrada. Oh, brincadeira. E ele tem disposição hoje para realizar as atividades do dia a dia. Sexta-feira agora, ele postou um vídeo, me marcou lá nos stories, falando, olha aqui, doutor Ronan, onde que eu tô? Sexta-feira à noite ele na academia. Ele falou, e sabe o que ele falou? Ele falou, mas eu vim pra academia, mas depois eu vou sair tomar o meu shopping. Lógico, não é não besta, diz- não é besta exatamente. nem nada. Então, ele é uma pessoa fantástica. É uma pessoa, assim, que tem uma energia incrível e que tá tendo um super resultado, que teve uma melhora E significativa eu acho que é na legal o saúde. seguinte,
emagrecer tem o intuito de melhorar a sua saúde, né? E melhorar sua história de vidas. Porque senão não vale a pena. É isso aí. Por que que você... Vale a pena. Por que às vezes é necessário você emagrecer, você melhorar a sua qualidade de vida? Porque você quer viver mais, quer viver com mais qualidade, né? Quer chegar aos seus 70, 80, 90 anos independente, conseguindo realizar suas atividades do dia a dia, conseguindo fazer as suas atividades essenciais sem depender de alguém, né? Não, Então, doutor tudo Ronan, isso, eu tô querendo chegar aos meus 30 anos sendo muito feliz. Você me ajuda a chegar aos 30 anos. Conta comigo, vamos lá. Quero te agradecer por esse momento aqui no meu programa. Quero te convidar já para voltar, porque a gente tem muita coisa para falar. Viu, Roneia? Você chamou ele uma vez só, mas eu quero chamar 8. E quero agradecer também Carol Flores, que é minha parceira, minha amiga. É uma empresa familiar que está aqui comigo há mais de 1 ano no podcast. E te presentear com esse presente. Que lindo, muito É um prazer imenso te presentear, porque é uma empresa familiar. Eles fazem tudo com muito carinho. Ó, vem o Sati aqui, lindo. Sil Esteves. Cara, adorei. Lindo, lindo, lindo. Agradecer a Carol Flores. Gostei bastante. Obrigado, viu, Sil? Obrigada a Foi um você. prazer gigantesco estar aqui. Você abrilhantou meu programa e eu quero muito que você volte outras vezes aqui, Vai ser um se prazer. você puder. Com certeza. Vai ser um prazer. Você é uma pessoa de uma energia fantástica, cara. Foi um Ai, prazer você é gigante estar aqui, demais, viu? demais. Ó, e Roneia, você me convidou pra ir lá, né? Do consultório dele. Estou te esperando, tá? Quero Ele você falou lá que- logo, logo. Ai, quero você lá logo, logo. Isso aí. Tô chegando lá. Gente, então vamos terminar aqui. Que música que a gente puder terminar? Música, Amon. Música, música. Vai. Eu sou do interior de São Paulo. Então né, vai, cara? com a música. Vamos lá, cantar. Vamos colocar... Vamos colocar. Coloca aqui em mim. Que isso? Só se for agora, do Jorge Mateus. Vai, Pode então ser? vai. Pode. Como? Eu não sei. Mas aí vou... Vamos, a gente procura aí. Então vai falar. Ah, tá. Eu achei que ele ia cantar. Não, não canto Acho que não. vai ter que botar. Eu a pensei que era o música. som. Não canto Não, pelo amor não, de Deus. vamos Então ninguém mais outra. vai assistir aqui se eu cantar. Não, ô Roné, ajuda aí. Ajuda a gente a cantar uma música aí, Rô. Escreve aí a música no Google. Amor, faz alguma coisa. Ele quer cantar sertanejo. Eu já cantaria um rock and roll aqui. Pode ser um rock também. Vamos cantar um Charlie Brown. On the Você quer road, um... my name is blank. Só se for agora, Jorge Mateus. Vamos ver, qual que vai ser? Vai ter que dar uma editada aí, né? Você sabe, né? Por favor, cara. Edita meu cu. O Amon. Adorei o nome dele. Não, o pessoal achava que ele era meu namorado. Falou assim, você chamou ele de amor. Eu falei, teu cu. Chama ele de Amon. É o nome dele. Ele falou, ele me zoou na hora que eu cheguei aqui. Por agora? É. Vai. Foi no podcast. Tá louquinho. Foi no Spotify. O Spotify. Não é essa música não, Herbert. Pô, Qual que é? Herbert, peraí, deixa eu procurar aqui. Spotify. Deixa eu ver. Spotify. Ah, eu vou procurar no meu. Por que que eu tô esperando? É que a música Só Se For Agora apareceu essa. É Se Eu Chorar, gente. Eu errei a música. Nossa. Não. Mas, Pode gente, chorar. pô, Você não quer... essa Essa? daqui, ó. Pra viver eu só preciso de você. Essa é boa, cara. Foi a música do Qual meu que é? casamento. Qual que é? Poxa, Você é casado? eu sou. Essa aí. Sim, essa música mesmo. Vai cara. cantando, que eu não sei. Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida. Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor. E se eu chorar vai ser de saudade. Eu vou te ligar quando ela bater. Às 4, 5 da manhã falar que eu sou seu fã. Só liguei pra dizer que a gente se encaixa, é a tampa, é a panela, é a chama. Eu sou romântico. E eu tô vendo? fazendo putaria. Uma salva de palmas para essa entrevista maravilhosa.